Eu sou a Rebeca, no 10º período de Medicina, e hoje eu vou apresentar o meu PIBIC. Análise da variabilidade glicêmica em pacientes internados na UTI com Covid-19, sob a orientação da doutora Cristina Pellegrino Baena e com a orientação da doutora Salma Parolin. A Covid-19 foi uma doença disseminada pelo mundo em 2020 e é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Até o final de julho de 2022, essa patologia já foi confirmada em mais de 567 milhões de pessoas e teve mais de 6,3 milhões de evoluções para óbito após complicações. Desde o início, ficou evidente que algumas populações possuíam maior fragilidade e, portanto, maior suscetibilidade a piores desfechos. Entre os internados, uma dessas características foi o pobre controle glicêmico, já que a dificuldade do manejo correto da Covid-19 pode resultar em variabilidade glicêmica, que são flutuações glicêmicas diárias que possuem potencial de expor os pacientes a níveis potencialmente tóxicos de glicose, bem como períodos de hipoglicemia. Além do mais, a hiperglicemia possui efeitos deletérios em mitocôndrias, endotélio, neurônio e função imune, prejudicando assim o controle da viremia e da inflamação. Dessa forma, a variabilidade glicêmica foi identificada como fator de risco independente associado a maior mortalidade em pacientes graves com Covid-19. Diante disso, o objetivo desse estudo foi fazer a análise da variabilidade glicêmica com desfecho alta por melhora ou óbito, e para isso a gente usou o coeficiente de variação glicêmica e desvio padrão da variabilidade glicêmica. Por isso, esse estudo de coorte foi realizado no Hospital Marcelino Champagnat e coletou dados clínicos de 628 pacientes que possuíam Covid-19 confirmada laboratorialmente e tinham pelo menos 5 coletas de glicemias capilares. Os pacientes foram divididos entre os que precisaram de UTI no momento da admissão e aqueles que foram após um período na enfermaria. As análises foram realizadas nos programas STATA e SPSS e foi definido como ponto de corte valor de 44,7% para o coeficiente de variação e 23,5% para o desvio padrão. 628 pacientes foram avaliados no estudo, dos quais 374% precisaram de UTI durante a permanência hospitalar, e destes, 220 foram internados assim que entraram no hospital e 154 foram internados após um período na enfermaria e daí tiveram uma piora do quadro, necessitando de cuidados intensivos. A idade média dos nossos pacientes foi de 58,6 anos e 65,8% era do sexo masculino. Além disso, a glicemia média foi de 48,16. Na análise entre óbito e necessidade de UTI, foi constatado que houve maior número de óbitos nos pacientes que apresentaram necessidade de UTI durante o internamento. Também fizemos a análise entre relação óbito, internamento em UTI e o desvio padrão da variabilidade glicêmica. E em todos os casos foi observado que indivíduos que foram mais a óbito após os cuidados intensivos, todos com P significativo. Esse padrão também foi mantido na análise do coeficiente de variabilidade, já que mais pacientes foram a óbito após demandas de UTI em relação àqueles que ficaram somente na enfermaria. A conclusão do estudo é de que pacientes com glicemia bem controlada apresentaram mortalidade significativamente menor quando comparados com pacientes com controle glicêmico pobre, reforçando assim as evidências clínicas de que um bom controle glicêmico está associado a um melhor desfecho na infecção pelo Covid-19. Obrigada!